Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Hoje eu vou trazer aqui um código que eu acho que vai te ajudar se você tem alguma dificuldade de quantificar a movimentação de preços. Esse código ele vai te ajudar a estimar a quantidade de dias úteis, vai estimar também a diferença entre o preço de hoje e o preço no futuro, e ainda vou te mostrar um gráfico para te convencer que isso é uma boa estratégia. Interessou? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, apertar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, compartilhar essa informação porque tem muita gente que não sabe que o meu canal ainda existe, e se você quer ajudar mesmo, torne-se membro. Vamos lá então? Bom, sem mais delongas, vamos aqui no código. Você está vendo o código aqui? Então você já sabe, isso aqui é um código em Colab, em Python. Eu vou mostrar aqui cada passo para vocês, eu acho que vai ficar mais fácil. A primeira coisa que a gente precisa, a gente vai instalar um pacote aqui que não tem. Para quê? Para rodar algumas funções aqui dentro. O Python ele precisa dessas coisas. Então, sempre que a gente vai rodar algum procedimento que ainda não existe, você precisa instalar esse pacote. Quando ele já é nativo do Python, muitas vezes basta dar um import aqui que você importa as bibliotecas e está feito. Neste caso aqui, esse Pandas Market Calendars aqui é para detecção de dias úteis na bolsa. Isso é um caso importante para a gente, então eu preciso instalar. Beleza, está instalado, então vamos importar as bibliotecas aqui que são necessárias para rodar esse programa. E aqui a gente vai começar efetivamente o nosso programa. Bom, a primeira função aqui que eu defini é para a gente calcular a média dos dias úteis por mês. Por quê? Porque eu quero fazer uma estimativa, eu quero ver quanto que a bolsa vai andar, ou a bolsa ou qualquer papel que você queira. Eu estou fazendo aqui com BOVA11, mas a gente pode fazer uma experiência também com outro ativo, para você ver o seguinte, às vezes você quer comprar um papel e espera que ele vá subir. Eu vejo isso acontecer demais. Por exemplo, eu vejo pessoas com Vale a R$90, aí a pessoa achar que a Vale vai chegar em 120 e vai lá e enfia um dinheiro na Vale. A pessoa não sabe ou não analisou o histórico de preços, a movimentação desse preço. Às vezes é importante para você ter um pouquinho de segurança na hora de fazer esses investimentos, ao invés de dar um pulo no escuro, tá? Então, essa é a lógica. Isso aqui é uma coisa muito empírica, que o professor Su bate bastante nisso, que a gente precisa de um pouco de empirismo dos malaios. Depois que eu comecei a utilizar essa abordagem mais empírica, eu confesso para vocês que eu ganhei muito mais dinheiro. Bom, então o que faz aqui? Desde aqui, ó, eu coloquei aqui o início em 2010, janeiro de 2010, vou pegar o histórico disso aqui para calcular a média de dias úteis. Aí você deve estar falando, pô, mas dias úteis tem 22. Tá bom, ok, põe 22. Eu queria calcular aqui para mostrar para vocês que é possível utilizar o Python também para recuperar os dias úteis e para a gente fazer a estimativa. Então, se eu rodar isso aqui, ó, ele vai me dar um exemplo aqui para calcular os dias úteis médios, desde 2010 até hoje. Então, aqui deu 20,62, porque a gente tem mês de 30, 31, tem de 28, tem de 29 em fevereiro, né, ano bissexto. Então, a gente considera aqui que a média seja 21 dias úteis por mês. Para quem opera opções, isso é muito importante você saber a quantidade de dias úteis no mês para você fazer, sei lá, um exemplo aqui bem tranquilo, bem fácil, é a venda coberta. Aliás, se você não sabe o que é venda coberta e gostaria que eu fizesse um vídeo, deixa aqui no comentário que eu faço um para vocês. É uma coisa que eu tenho utilizado bastante opções, desde que eu comecei a seguir o Mestre Su, e bota um dinheirinho no bolso extra, tá? É um dividendo sintético bem legal. Vamos lá. A outra coisa que a gente precisa fazer aqui, ó, obter histórico do ativo. Eu vou obter aqui o histórico do ativo, definir aqui, ó. Que ativo que é? Por enquanto nenhum, só estou rodando a função aqui, tá?
Depois a gente vai gerar a série de diferenças do preço. O que é essa série? Olha só, eu tenho aqui o meu histórico, eu vou mostrar para vocês o histórico de BOVA11, que é o índice da Bolsa. E aí a gente calcula o seguinte, quanto é que foi a diferença de variação de preço em determinado período? Por exemplo, se eu quiser em uma semana, qual foi a média que variou esse preço? R$5, R$1, R$10, R$15? Você sabe? Não. Então, é isso que a gente está querendo depurar aqui. A gente está pegando esse insight, tá bom? Então, quando eu gero essa função aqui, ela vai me calcular exatamente, ela pega o meu histórico, pega a quantidade de dias e começa a calcular a diferença disso. Aqui eu coloquei uma explicação para quem tiver interesse em olhar o código. Isso aqui é do teorema central do limite, ou o teorema do limite central. Aqui tem um problema de tradução, mas para quem já estudou estatística, quem conhece um pouquinho mais de matemática e estatística, sabe que esse é um teorema muitíssimo importante. Que eu não vou entrar aqui na explicação disso, porque ele requer um conhecimento melhor de estatística, de amostragem e de estimação de parâmetros. Mas se você quiser que eu fale sobre isso especificamente, explique aqui, faça tipo uma aulinha de como a gente usa isso na prática, eu posso fazer um vídeo para vocês. Se eu tiver aqui muitos pedidos para fazer, eu faço um vídeo para vocês, tá bom? Mas aqui no programa eu deixei uma explicação para quem quiser utilizar. Em resumo é o seguinte, esse teorema ele vai me dizer o seguinte, que a média das médias, dependendo do tamanho da amostra, ela sempre representa a média da população. Tá, mas o que quer dizer isso? Bom, eu estou falando para você que se eu pegar uma série histórica, por exemplo, a gente pega aqui, sei lá, 2017 para cá, eu tenho uma média, não tenho? Beleza, eu tenho um problema com série de preços, porque para fazer estimativa, isso não tem distribuição normal. Então, para eu gerar bons parâmetros, uma distribuição normal é muito importante. Bom, se eu tiro N amostras disso e tiro a média, eu vou ter um arquivo com todas as médias de todas as amostras. Essa tem a distribuição normal e essa média das médias é a mesma da população. Isso é muito poderoso. Se você não entendeu nada, fica triste não. Pouca gente entende, tá? Mas só acredita em mim. Eu sou estatístico, fiz mestrado, doutorado, eu sei o que eu estou falando, tá? Então, você vai ter um ganho muito grande na estimativa de parâmetros, tá? Bom, aqui eu calculo as médias amostrais, que é exatamente o que eu falei. Eu extraio N amostras e calculo as médias e monto um arquivo de amostras. Aqui também está tranquilo. Vamos mais para frente aqui. Legal na hora que a gente for simular, né? Aqui eu calculo a probabilidade de um valor ser maior que o esperado. O que é isso? Eu quero fazer uma previsão. Eu quero comprar, como eu falei ali no caso da BOVA11, a BOVA11 está 120 quebrado, a gente pode dizer o seguinte, será que ela está daqui a 21 dias úteis, né? Será que ela vai estar 125, 126? Como é que foi o andar da BOVA11 nesses últimos tempos? Alguém pode falar, bom, eu aposto que ela vai estar 140. Você vai ver que a possibilidade disso acontecer é muitíssimo baixa. Mas pode acontecer. Agora, numa distribuição normal, alcançar isso é muito pouco provável, tá? Esses valores extremos assim. Então, a gente tem uma ideia de comportamento, como é que esse preço funciona. E isso vai dar uma boa estimativa para a gente, vai dar alguma segurança. Aqui, mais para frente, agora eu vou começar a fazer os testes, efetivamente. Bom, eu deixei o seguinte, se você quiser aqui mudar o ativo, basta se colocar aqui o ativo, por exemplo, PETR4 SA vai ser a Petrobras. Botei aqui começando dia 1º de janeiro de 2017 e se você quiser colocar um fim nisso, se você quiser analisar uma coisa no passado, por exemplo, se você quer analisar até o final de 2022, você vem e coloca aqui. Se não, você não vai precisar entrar com esse parâmetro e ele vai pegar a data de hoje, tá bom? Aí depois a gente vai gerar
o histórico, né? O histórico é pegar os dados, a gente vai calcular a diferença, a gente vai calcular as médias da população e o desvio padrão da população, o desvio da população e a média da população é essa série histórica aqui que eu peguei. Vou considerar ela como população, tá? Estritamente não é, mas para o nosso teste aqui basta. E depois a gente vai calcular as médias amostrais, que eu quero provar para vocês que a média das médias ela vai ser a média da população. E isso é muito importante para a gente na hora de estimar, de novo. Então, vamos rodar isso aqui? Eu rodo isso para a gente. Então, o que ele está fazendo? Ele está baixando aqui, desde 2017, janeiro de 2017, todo o histórico de preço da Bova 11. Ele vai calcular a diferença de preços, a diferença de dias úteis aqui, ó, eu coloquei 21. Se você mexe com opções, parece que vai sair as opções semanais. Bom, então se eu colocasse aqui 5 dias úteis, pô, seria muito legal, né? Eu teria uma previsão de movimentação de preço em 5 dias úteis. Aqui, se você trabalha com opções mensais, 21 dias eu estou falando de dias úteis. 45 dias, aproximadamente 2 meses, né? E assim por diante. Você vai escolher aqui. Veja bem, eu tenho 1.710 registros, eu gerei aqui 50 amostras e eu escolhi uma amostra de 50 registros e colhi 10.000 amostras. E depois eu calculei as médias para a gente verificar aqui o quão próximo isso é. Olha só. A média da população é 0,8057, a média estimada é 0,8220. Se eu botar aqui mais um, quanto maior eu cresço isso, quanto maior fica a quantidade de repetições, mais próximo isso vai chegando na média, tá? Então, você tem que ponderar o quanto que isso demora, se vale a pena. Você viu aqui que demora um pouquinho, ó, 4 segundos e 67. Botei até o tempo aqui para você ver. E olha só como é que ela já chegou. A média estimada ela está igualzinha à média populacional. Entendeu? Eu aumentei aqui 100.000 amostras. E o desvio padrão ele tem uma manipulação aqui numérica, né? Você precisa do tamanho da amostra, que é 50 aqui, e a raiz quadrada do desvio da população. Mas, bom, isso para você não precisa. Só você olhar aqui que ó, a média está exatamente igual e o desvio padrão está muito próximo. À medida que você vai aumentando isso aqui vai ficando cada vez mais igual. Nesse caso aqui, essa diferença aqui é quase nenhuma, né? Então não faz sentido eu botar aqui para 1 milhão ou 500 mil e isso aqui demorar 10 minutos, tá? Então é isso que eu estou ponderando aqui. Agora a gente vai rodar a probabilidade desse valor aqui. Vamos supor, eu vou até abrir aqui para você ver o negócio. Ó, Bova 11. Vamos ver aqui. Bova 11 está 124,24 hoje, tá? Beleza. Aí eu estou falando o seguinte, em 21 dias, eu gostaria de saber qual é a probabilidade disso estar maior que R$2, ou seja, de 126,24 para cima, 127, 128 e tal. Então, ele está me dando o seguinte, ó, a probabilidade desse valor ser maior que 2 é 43%. Está quase meio a meio, né? Então, você está achando aqui que é pouco, vamos botar aqui 5, né? Põe 5 aqui. Será que vai para 129? Vamos ver. A probabilidade já caiu bastante, né? Tá, e se eu quisesse R$10 aqui, fosse para 134? Olha só, 8,79. 8,80, né? Já caiu bastante. 124, lembra que eu falei do 140? Vamos ver? Vou botar aqui R$20. Aí, olha só. A probabilidade disso acontecer em 21 dias é de 0,2364%, ou seja, é muito baixo. Então aqui você tem uma visão objetiva, numérica, estimada, isso é importante dizer, porque dependendo do mercado, ele pode ter alguns solavancos muito grandes, que isso sai da normalidade. Mas isso não é o normal, tá? Então vamos voltar aqui para 5. Acho que 5 é um bom tamanho. Olha só, então eu tenho 26%. O que eu estou falando aqui é o seguinte, se eu estou prevendo algo menor que 5 de oscilação,
124 para 129, até 129, por exemplo, então a minha chance de acertar é 100 menos 26. Isso dá 74%. Então, a probabilidade de eu ganhar é maior do que a de perder, segundo o histórico de preço. De novo, pode dar errado? Pode, mas pelo menos eu tenho algo objetivo aqui. E isso me ajuda bastante, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. E aí, para ficar mais fácil para quem não está entendendo muito bem, eu resolvi gerar isso em gráfico, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Olha só. Então, eu tenho aqui um desenho da minha distribuição. Aqui é o ponto zero, ou seja, quando não oscila, em 21 dias. E aqui, a média disso, ele está me dizendo aqui que a média deu 0,80, 80 centavos, né? A média desse período todo. Aqui tem um desvio, 2 desvios. Para quem não sabe, esse espaço entre o primeiro e o desvio aqui, ó, entre esses desvios aqui, no primeiro desvio, isso aqui é 68% de probabilidade de ocorrer neste meio aqui. Mas o limite aqui é de mais ou menos 6,80. Então, 68% ocorre aqui. Se for 2 desvios, 95% ocorre daqui até aqui, tá? Então, isso aqui é só para você ter dar uma olhadinha e ver como é que isso se comporta. Essa linha meio roxa aqui, ó, é a linha que a gente está esperando ver. E aqui essa área achurada aqui, ó, não ficou muito perfeitinho. Isso aqui é algum problema de definição de gráfico, tá, pessoal? Não é erro numérico, não. Então essa área aqui está me dizendo o seguinte, olha, a probabilidade do valor ser maior que 5, ou seja, de estar aqui para cima, isso é 26,85%, tá aqui. Se eu mudasse isso para 10, a gente pode vir aqui de novo, ó, botar aqui 10. Eu gostaria de ver quanto é que está isso aqui. Eu rodo isso aqui. Agora está tudo muito rapidinho. Rodo de novo meu gráfico aqui. E ele vai me dar o mesmo desenho. Está vendo como é que diminuiu? Então, essa andada em 21 dias de R$10, agora eu tenho uma probabilidade muito menor, né? Acima de R$10. Seria 8,80. Entendeu? Se você entendeu, ótimo. Você tem um bom nível de matemática e estatística. Se você não entendeu e quiser que eu explique melhor, eu vou fazer vídeo passo a passo disso aqui para a área de membros, tá? Membros ajuda em planilhas ou superior, tá? Então, se você quiser, eu vou botar um vídeo por semana explicando aqui, dando uma base teórica mais detalhada para quem ainda tem dificuldade de entender isso. E vou fazer esse código novamente com vocês aqui, para que vocês consigam entender o que é que está por trás dessa matemática e por trás do código. Se você não deu aquele like, por favor, dê o like, se inscreva no canal, não se esquece de compartilhar isso com seus amigos que precisam ou gostam dessa parte de programação e matemática e estatística. Se você quer ajudar mesmo, torne-se membro e vamos ver esse código detalhado lá no outro lado, na área de membros. Fechado? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.